Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Música e Conversa e hoje iremos trazer uma convidada super especial. Mas antes, já deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para todo mundo. Vamos nessa! Versículo do dia: Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Salmo 96, versículo 3. A nossa convidada de hoje vem lá de São Paulo, embora ela tenha andado por meio mundo, é nossa queridíssima Cristina Aldi, de um dos maiores grupos vocais e instrumentais evangélicos do Brasil, Som Maior. É com você, Cristina. Olá pessoal, aqui é a Cristina do Conjunto Som Maior. Gostaria de agradecer ao Reinaldo pelo convite. Não sou muito boa em falar muita coisa, mas vou tentar responder o melhor que eu puder as perguntas. Achei bem interessante algumas delas. Então, lá vamos nós. Ok, seja muito bem-vinda e obrigado por reservar um pouquinho do seu tempo para estar falando conosco. Mas conta um pouquinho da história do Conjunto Som Maior. Bom, para quem não conhece, o Conjunto Som Maior começou na década de 70. Não vou falar a minha idade. Então, foi... Muita gente pensa que foi em 76, mas não foi. Foi abril de 74 nós começamos a ensaiar com a primeira formação. E muitos vieram principalmente do Coral Jovem de São Paulo, que era um coral naquela época feito, né, com jovens de várias igrejas batistas de São Paulo. E eram assim, a primeira vez que eu entrei no ensaio, foi incrível, porque eu e a Helena Bezerra, nós éramos da igreja da Pompeia, e nós já fazíamos parte de um outro conjunto chamado Conjunto Harmonia, que eram as meninas da Pompeia. Era um quinteto, um tipo de quarteto em si gospel, vamos dizer assim, né? E então a gente, eu fiquei assim, eu e a Helena ficamos assim, uau, nossa, esses caras são feras, né? Todo mundo, muita gente lá já tinha uma formação musical, de coral e também de também tocar e cantar, né? Então partitura não era problema para eles. Mas como a gente era tão acostumada com tudo que a gente fazia, tudo que a gente cantava, a gente entrava na harmonia, vamos dizer assim, né? E também nós cantávamos em coral da Pompeia, tínhamos um conjunto... Era assim, uma variedade de atividades, tudo com a ver com música. Então a gente ficava assim, né? A bolinha na partitura sobe, a nota, né? E a gente sobe, né? Vai na metade, a gente vai na metade, mas não que a gente soubesse exatamente o que a gente estava fazendo. Então foi incrível fazer parte do Coral Jovem. Já fazia lá mesmo no Coral Jovem, é claro, a gente conheceu a Lia Mota de Oliveira, o Mário, que tocava guitarra, que foi também, né? Eu só estou falando de alguns que foram fazer parte do conjunto. Rutico Trotsky, Hamilton Bereschi, Davi Pérez, são vários deles. E para nossa surpresa, eu e a Helena, nós cantávamos contralto. E é claro, eu acho que, sei lá, né, Deus, aquela música que a gente gravou, né, Deus tem um plano, realmente é bem aquilo para cada um de nós, porque ser escolhido, nós éramos todos jovens, né, assim, então para nós foi uma honra muito grande, e até hoje tem sido, né, claro,
poder estar servindo o reino de Deus e levando a mensagem de Jesus, né, através das músicas, pregação e assim, foi assim uma coisa muito impactante para a gente também. E para falar a verdade, até hoje nós, quando a gente canta, muitas das músicas do nosso repertório, vamos dizer assim, né, durante uma apresentação, nós nos emocionamos até hoje. Então, às vezes a gente para de cantar porque cantar e chorar não dá certo, né? Mas tem sido assim para nós uma grande bênção poder ainda, vamos dizer assim, se alguém tivesse falado para mim que na minha idade eu ainda estaria cantando no Som Maior, ou estaria, né, assim, em atividades ainda, cantando, fazendo música, eu não ia acreditar muito não, viu? Mas eu louvo a Deus por tudo isso e pela oportunidade da gente ver que o fruto que Ele plantou tantos anos atrás, né, assim, ainda está, a semente que Ele plantou ainda está dando frutos, né, para a glória de Jesus. Amém. Que história linda, né? Conjunto Som Maior. Não é à toa que estivemos em busca do contato da Cristina Aldi e para que nos concedesse esse bate-papo aqui. Deus tem um plano em cada criatura e aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito
meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Como a música entrou em sua vida? Conta pra gente. Bom, vou tentar. Eu sou muito detalhista nas coisas que eu faço, tudo tem que ter detalhe. Mas é assim: meu pai era um disc jockey da Rádio 9 de Julho, aqui em São Paulo. Mas eu não tenho certeza se ele conheceu minha mãe numa rádio em Sorocaba. E eu sei que ela veio de Sorocaba para São Paulo no fim eles acabaram namorando, noivaram, mas ela também era cantora e das boas, né? E então essa influência musical, vamos dizer assim, né? Já veio de berço, vamos dizer assim, né? Meu DNA. Tanto as minhas filhas também cantam e fazem música. Elas não moram no Brasil, mas elas desde pequenas estiveram envolvidas com música. Então, para mim é uma alegria, né? Assim, ver que todo esse DNA foi, vamos dizer assim, direcionado para o campo da música, né? Assim, então, desde pequena eu já cantava. Eu lembro que eu ficava assim no quintal na nossa casa quando eu tinha uns 2, 3 anos, e eu lembro de coisas assim, porque eu tenho memória fotográfica, então parece um filminho na minha cabeça. Mas eu lembro de muitas vezes ouvir meu pai no rádio, aí depois saber que ele também escrevia música, até o Roberto Carlos gravou uma música dele chamada Rosinha, no primeiro LP, acho que foi do Roberto, e Vanderleia, todo aquele pessoal vinha, né, vamos dizer assim, da Jovem Guarda, né? Assim, Erasmo, muitos. É que se vocês olharem a história da música, vamos dizer assim, daquele tempo da Jovem Guarda e tudo mais, era nessa época. Então, para mim, assim, eu muitas vezes eu me vejo assim espantada, porque muitas coisas que eu escrevo, assim, em termos de música, é a inspiração que vem de Deus mesmo, porque eu não posso dizer mais nada do que isso. Porque muitas vezes uma palavra eu acabo escrevendo uma música. Ou uma situação na minha vida, como a música O Que Farás, por exemplo, foi também, saiu da minha preocupação por um amigo meu. E ver como Deus faz as coisas, porque esse amigo não é nada menos do que o Osvair Agreste, e até eu falo no YouTube, eu dou meu testemunho sobre isso, né? E ele também dá em alguns vídeos, acho que no Facebook também falou, né, que essa música O Que Farás, né, você já parou para pensar o que vai fazer quando Deus te chamar? Realmente veio da minha preocupação por ele. E ele escreveu Galhos Secos, que realmente tocou tantas vidas e tem ainda tocado muitas vidas. Uma música maravilhosa, inspirada por Deus também, que ele e o irmão Osni Agreste escreveram, né? Então, assim é que vai, né? Ok. Vamos ouvir esta magnífica canção, O Que Farás? Você já
quais os instrumentos que você toca? Conta pra gente. Bom, para falar a verdade, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, ou 6 anos de idade, eu comecei a aprender piano com a professora. Só que meu pai já pagava escola particular, que no fim já era difícil, né? Mas como muitos da minha família tinham ido nessa escolinha, super legal, nossa, eu tenho muita lembrança, eu lembro até do cheiro do lápis novo no primeiro dia de aula. E então eu acabei parando. Eu gostava muito de piano, para falar a verdade, mas aí passou o tempo e foi, né? Aí quando eu tinha acho que uns 11 anos, talvez, mais ou menos isso, eu comecei a aprender violão com a minha vizinha. Eu morava na Avenida Pompeia e minha vizinha, uma delas, né, uma das irmãs, né, tal, eram várias crianças naquela casa, né? E ela, uma das meninas, me dava aula de violão e ela era ótima. Nossa, eu aprendi, sabe o que é? Eu acho que eu aprendi coisas que o povo nem pensa que existe, né? Porque eu lembro que os ritmos, batuque, samba, bolero, rasqueado, blá blá blá, tinha umas coisas assim, e para cada novo ritmo tinha uma musiquinha que até hoje eu me lembro de cada uma delas e eu não vou tocar agora para não ficar tão chato, tá bom? Então, aí né, nessas alturas eu já comecei a fazer música, mas eu já tinha feito música até antes, porque eu lembro quando eu era pequena eu ficava no quintal, no balanço, fazendo musiquinha, né? Olhando o céu, achando o máximo, né? Assim. Então, eu era uma criança assim, que eu gostava muito de olhar a natureza e tudo mais. Então, acho que isso também influencia. É claro, crescer com música, dizem que é muito bom, e eu fiz questão de fazer isso com minhas filhas, né? Música clássica, música pop, mais música, né? Gospel, principalmente porque elas também cantavam comigo na igreja, lá em Londres, não aqui em São Paulo, né? Então, eu comecei a aprender violão e me atirei de cabeça, tranquilo. Quando eu me converti, porque na verdade acho que isso vai levar a uma outra pergunta, que é aquela: como iniciou sua caminhada com Cristo? Então, infelizmente, né, meu pai faleceu num desastre de automóvel quando eu tinha 14 anos. Nós tínhamos ido para Assis e ele ia... Porque meu pai era assim, ele era um cara super assim, ligado em compartilhar o que ele tinha de bom. E ele fazia questão de... Naquele tempo não tinha muita coisa assim, né? Agora a internet você aperta dá um clique e já manda um arquivo musical, um vídeo, uma coisa. Naquele tempo não tinha isso. Então, já que ele ia para Assis, eram acho que umas 10 horas de viagem até Assis, de São Paulo até Assis, ele e minha irmã mais nova, a minha irmã, a Silvia, naquela época ela tinha 9 anos. E ele foi com o carro mais ou menos vazio, né? Porque afinal de contas ele ia buscar a gente, então não podia levar muita coisa e tal, né? Mas ele levava discos, era assim, eu lembro que era assim, por exemplo, compacto simples, LPs, blá blá blá, e sempre tinha um impresso em cima, não vendável, né, vamos dizer assim, era como se fosse assim, para promover aquele artista, né, e ele ia às vezes em outras cidades, tipo assim, Itu, Sorocaba, Botucatu, e ele ia indo nas rádios, né, e que ele conhecia o pessoal, que o pessoal pedia, e levava os discos e os compactos simples, duplos, lá. E no fim, no caminho de Itu, acho que foi alguma coisa assim, que ele capotou e faleceu. É incrível como Deus faz as coisas, né? Porque a minha família era de família católica.
Mas eu, desde criança, sempre não me conformava de não poder ler a Bíblia. E eu achava, poxa vida, né? O padre lê a Bíblia, eu não posso ler a Bíblia, né? Naquele tempo eu nem tinha ideia de que eu podia pedir uma Bíblia, né? Pelo menos, mesmo que eu fosse católica, né? Mas a missa era rezada em latim, né? Então imagina. E no fim, eu no velório do meu pai conheci uma prima. Conheci não, é que a gente se reatou. E ela era presbiteriana. E ela me falou de um acampamento, Palavra da Vida, em Atibaia. E eu fui no acampamento. E por incrível que pareça, eu era uma pessoa muito tímida. E eu não tinha muitos amigos, porque meus amigos eram os meus primos e o meu irmão, e minha irmã, meu irmão mais novo. Eu tinha amigos, mas não era assim, né? Um negócio muito chegado, então. E eu achei incrível ver a alegria do pessoal lá do acampamento. Eles não me conheciam, logo se enturmaram, me fizeram me enturmar com eles, né? Um grupinho, que sempre é assim, né? Quem vai em acampamento sabe muito bem como é que é, né? A gente acaba se enturmando com alguns e era o meu aniversário. Bom, eles souberam que era o meu aniversário, né? E no fim, eu fui no culto da fogueira e ali eu não pude resistir. Eu vi Jesus bater na portinha do meu coração e aí eu falei, é isso aí que eu quero. Realmente é isso que eu estou precisando, que eu sempre precisei. Então, apesar de que as circunstâncias que me fizeram ir para esse acampamento, porque na verdade, se não fosse isso, se meu pai não tivesse morrido, eu ia ter uma carreira como minha mãe, como meu pai. Ele conhecia muita gente, a gente ia sempre em avant-première de filmes, eu ia sempre na rádio, então era o passo mais normal para mim, mas Deus realmente em outro plano. E eu agradeço a Deus por isso, porque o resultado de tudo isso é saber que eu encontrei a salvação e que minha vida realmente foi transformada, né? Jesus Cristo mudou o meu viver e eu vivi isso mesmo e vivo até hoje, porque é incrível como Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. E eu dou graças a Deus que realmente Jesus bateu na portinha na hora certa. Amém. Deus é fiel. Vamos ouvir a canção A Mulher de Samaria, que aliás é de sua autoria, né? Vamos lá? Deus me deu a bênção de ter alguns amigos com quem eu posso sentar e escrever, às vezes, algumas coisas ou algumas músicas, e às vezes eu começo a música e eles terminam, e às vezes eles começam e eu acabo terminando. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma música que o Edu Nunes, que era um dos guitarristas do Som Maior, ele tinha feito o coro dessa música. E aí ele falou, Cris, dá uma olhada e vê o que você faz. Então, eu espero que vocês gostem e que a mensagem venha tocar alguém de alguma forma. Acho que a gente nunca faz música por fazer ou pra gente, mas sempre o meu intuito foi sempre compartilhar, porque eu não sou muito boa de pregar, então esse é o meu jeito de testemunhar de muitas coisas que Deus tem feito na minha vida e espero que vocês gostem.
dizer, dá-me de beber. Cristo a surpreendeu, veio ela como um doce amigo. Hoje faz a mim sou teu, e a verdadeira plenitude que preenche o meu ser está no altar da adoração que dá sentido ao meu viver. Lá no monte da adoração, quebrantado pela cruz, é onde encontro a água viva da vida eterna em Jesus, da vida eterna em Jesus, da vida eterna em Jesus. Amém. Conta pra gente como está o teu ministério atualmente. É incrível como, de repente, com a pandemia e tudo mais, né? Assim, as coisas, a gente acaba se concentrando nas coisas que realmente, às vezes, a gente não consegue. Eu sinto falta de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, mas eu tenho tido mais tempo de orar mais especificamente pelas pessoas. Não que eu não orasse, não que eu não ore, eu sempre orei, e isso para mim faz parte da minha orar e ler a palavra. Eu sempre fiz questão de arrumar um tempo para sempre ter algum tempo com Deus, porque eu acho que eu não conseguiria fazer metade das coisas e não teria a força de passar por certas coisas também que eu já passei na minha vida, assim, porque quem olha pra gente, eu às vezes eu fico pensando, né, assim, e muitas vezes em apresentações, né, que as pessoas olham pra gente às vezes, né, e pensam, né, olha para o pastor, olha para ministro de música, mas também pra gente, muitas vezes eles acham que nós não temos problemas, que a nossa vida familiar não tem problemas. É muito difícil, né? Quisera eu poder falar, né? Mas eu não mudaria nada, porque muitas coisas que eu já passei na minha vida, traumas, provações, me ensinou muita coisa e também me trouxe mais perto de Deus. E eu posso falar que mesmo quando minha mãe faleceu, quando a minha irmã faleceu, bom, para falar a verdade, fica tão esquisito falar, mas eu espero que isso seja um testemunho assim de encorajamento, vamos dizer assim, para alguém, porque Natal sempre foi foi um tempo gostoso. Eu viajava com as minhas filhas e a gente vinha para cá passar o Natal, mas depois a primeira vez foi o meu irmão mais novo. Ele morreu 11 dias antes do Natal. E aí passaram-se alguns anos, foi muito triste e tal, mas a gente continuou vindo e passando o Natal aqui. E depois, alguns anos, minha irmã, a Silvia, que também fazia parte do Som Maior, ela teve um tumor no cérebro. Deus trouxe ela de volta, assim, praticamente, né? Assim, a operação foi um sucesso,
Eu acho que São Paulo inteira estava orando pela minha irmã, e Deus, na sua misericórdia, trouxe ela de volta. Maluca como ela sempre foi, maluca por Jesus como ela sempre foi, e depois ela teve uma recaída e teve mais, e aí depois ela também acabou falecendo, né? E eu lembro que minhas filhas tinham 16, 17 anos mais ou menos, e era o último Natal que a gente ia passar com a minha irmã, e a gente já mais ou menos sabia, mas ela nunca, nem ela, é engraçado como meu irmão, que estava afastado da igreja, pediu para minha mãe trazer a Bíblia para o hospital, e eu acho que ele fez as pazes com Deus, vamos dizer assim, no hospital, né, antes de morrer. Minha irmã ia carregada para a igreja, que ela também era da igreja da Vila Pompeia, mas ela ia e nunca falou, por que eu, Senhor? E nessa mesma época minha mãe descobriu não, ela, para falar a verdade, ela não quis compartilhar com a família. Eu fiquei sabendo depois de muito tempo, tal. Ela nunca tinha me falado, e também eu acabei perdendo a minha mãe. Mas a gente é só por Deus mesmo, porque eu não sei se eu conseguiria passar por tudo isso se não fosse pela minha fé. Eu imagino quem não acredita em Deus, quem não tem fé, quem não tem a certeza da salvação, e saber que vai encontrar os seus queridos que também têm, né, que dormiram no Senhor, vamos dizer assim, né, como seria a vida deles, né? Mas só Deus mesmo para nos consolar, né, nessas horas. Qual a importância da música em sua vida? Tem uma música que fala exatamente o que eu penso sobre a música, né? Música foi o meu primeiro amor e será o meu último amor. Só isso que eu tenho que falar. Porque realmente muitas vezes eu me vejo bem perto de Deus quando eu estou cantando. E então é um sentimento que me faz cantar ainda mais, né? Mas é isso. É o meu primeiro amor e meu último amor. Vamos mais uma? Teu cajado me protege.
Conta pra gente, Cristina Aldi, quais as suas influências musicais? Minhas influências musicais. Uau! Esse é um pouco difícil, mas vou tentar. Bom, para falar a verdade, quando eu comecei a ouvir música, eu gostava muito de... É que as músicas antigas tinham muito mais letra, então eu lembro de músicas antigas assim, fazendo parte da minha vida. Então era naquele tempo que eu ouvia. Eu acho que o fato de eu poder sentar com a minha mãe e os meus irmãos e a gente pegar a panela, sentar no eco da escadaria e tocar violão e cantar essas músicas que tocavam no rádio antigamente, né? É que muita gente não sabe muito da história da música brasileira, vamos dizer assim, né? Mas é claro, eu nasci no tempo, eu peguei vários aspectos da vida, da história da música, né? Vamos dizer assim. Então, mas com certeza, Bossa Nova foi um marco para mim, pelo menos em termos de acordes musicais, porque os acordes de Bossa Nova, para quem toca jazz, e eu sempre gostei de jazz também, e é claro, música pop, inglesa, americana, né? Claro, Beatles, Brad, James Taylor. Nossa, eu cansei de cantar tanta música assim, né? Eu gostava muito de línguas, né? Assim, muitas vezes a gente não sabia o que estava cantando, mas a gente, né? Ia fazia um grupinho, cantava. E agora, em termos de música gospel, por exemplo, né, vamos dizer, cristã, né, vamos dizer assim, vários artistas, realmente. Eu sempre fui muito fã de uma cantora chamada Cynthia Clawson. Ela foi uma das primeiras assim a gravar coisas assim maravilhosas. Ela se enturmava sempre com pessoas de alto nível, assim, que tocavam, pianistas, arranjadores. O Bill Red, por exemplo, ela fez parte do grupinho seletivo do Bill Red. Para quem conhece, ele fez muitas cantatas, ele dirigiu corais nossa, a Sandy Patty, Amy Grant, e muitas coisas. E depois, quando eu comecei a traduzir músicas, vamos dizer assim, que aí o meu inglês já estava um pouco melhor, o Roger Cole, que era o diretor de Som Maior naquela época, né? A gente fez muita coisa, assim. Eu traduzi alguns jingles e traduzi algumas músicas, mas nunca recebi vamos dizer assim, o meu nominho ali na capa, erraram e colocaram outras pessoas, aquela coisa, né? Mas eu também fiz porque eu quis e porque eu sempre gostei de estar envolvida com música, qualquer coisa com música. Então, para mim, Deus me inspirou, eu fiz, a gente gravou né? Então vale a pena, mas valeu a pena. E é claro, fica difícil escolher muita gente, né? Assim, porque tem tanta, para dizer a verdade, alguns LPs de música, vamos dizer assim, secular, né? Milton Nascimento, Ivan Lins, Djavan, esses, Lô Borges, Beto Guedes, tudo me influenciou de alguma maneira. E então eu também, até música clássica, para falar a verdade, eu sempre gostei. Ópera, Fígaro, e aí vai, né?
É um pouco longo, mas é o que eu lembro. É chegado um momento interessante no nosso bate-papo, que é o bate-bola musical, onde cada convidado tem que responder com apenas uma palavra. É claro que, se não for possível, a gente vai dar aquela colher de chá e vai deixar se estender um pouco mais. Mas será que você consegue responder com uma só palavra? Vamos lá? Esse bate-bola musical é que vai ser difícil, viu? Uma palavra só para mim? Isso vai estar difícil. Bom, uma música. Nossa, eu tenho tantas. Eu acho que não vai dar certo, mas é meu tributo do Andrea Crouch. Como agradecer a Jesus e o que fez por mim. Bênção sem medida para provar o seu amor por mim. Realmente. E tem vários, né? Assim, Jesus Cristo mudou meu viver. Tá difícil, hein? Um músico, eu posso dizer de coração. Meu grande amigo Teófilo Augusto Pinto, que era o tecladista e arranjador do Samuel por alguns anos, e que tem um dom assim incrível. Existem outros, mas tá difícil, viu? Ele é um pianista incrível. A música é a ponte para mim chegar um pouquinho mais perto de Deus. O Brasil é minha pátria amada. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Nossa, não tenho nem palavras. Assim, ele transformou minha vida e sempre esteve do meu lado ali, bem pertinho. E é um pai maravilhoso. E eu me sinto honrada de ser filha dele, em Jesus. Um lugar... Algarve. Eu já passei muitos bons tempos com minhas filhas e espero passar com os meus netos um dia, se a pandemia deixar. Ai, Senhor, eu oro todos os dias porque sinto muita saudade, né? Mas Algarve seria um lugar muito bonito para se visitar. É lindo lá, pôr do sol, pastel de nata. Israel eu sempre fico pensando, é a nação escolhida, é a menina dos olhos de Deus, e eu acho que ele teve uma boa razão para escolher, com certeza. Um sonho? Eu tenho vários, não vou dizer que só tenho um, mas eu acho que gravar meu CD, sei lá, porque eu tenho tantas músicas que um CD não ia dar, viu? Porque eu tenho tanta música que eu gostaria de compartilhar e eu espero que toque corações, porque foram músicas inspiradas realmente por Deus, inspiradas na minha vivência, minha coisas que eu passei e que Deus realmente esteve lá me segurando muitas vezes. Às vezes a dor faz a gente chegar um pouquinho mais perto de Deus, e isso eu tenho certeza. Eu gostaria de agradecer novamente ao Reinaldo. Foi uma surpresa, muito agradável o convite seu, e gostaria de deixar um versículo que tem me acompanhado desde quando eu me converti,
e foi um versículo que, um dos meus favoritos, que até alguém, naquele tempo, quando eu me converti, me deu uma Bíblia e escreveu esse versículo também na capa, na contracapa, porque sabia que eu gostava muito dele. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Deixo o meu abraço, deixo o abraço de cada um do pessoal de Som Maior, e com certeza teremos talvez alguns novos projetos, talvez nesse ano, se Deus quiser, e Deus com Deus nos guiando a cada passo, é claro, né? Cada um de nós. Um abraço no amor de Jesus. E este foi mais um Música e Conversa. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui. Deixa o teu like, espalha para todo mundo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Continua orando por nós. Quero agradecer mais uma vez a Cristina Aldi, do Conjunto Som Maior, por ter tirado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que mesmo em meio à pandemia, ela tem os seus afazeres, tem os seus contatos e compromissos. E ela reservou aí um pouquinho do seu espaço para esse bate-bola conosco aqui, esse bate-papo, e trazer informações preciosas sobre o Conjunto Som Maior. Quero dizer que foi um prazer enorme esse bate-papo, e gostaria de que Deus abençoasse cada vez mais o seu ministério, sua voz magnífica, seus dons, e que Ele te abençoe grandemente. Quero agradecer também ao meu super amigo em São Paulo, Edenilson Mendes, que possibilitou esse contato aí com a Cristina Aldi. Deus te abençoe, meu irmão, muito obrigado aí, e que toda sorte de bênçãos em tua vida, amém? Quero também agradecer a Luciano, do L&R Studio, pelo suporte técnico. E as imagens ficaram com Rebeca Régia. Deus abençoe. Até a próxima.